Dia santo! Santo dia! Então, que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Então, na alegria de estar vivenciando as bem-aventuranças. E hoje vamos dar sequência à última bem-aventurança do Sermão da Montanha. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então você que foi caluniado, você que se sente perseguido em nome do Senhor, este programa é feito para você. Você é escravo da Virgem Maria, você que está consagrado, você que deseja se consagrar, você que se sente perseguido, chame os seus, chama o povo aí da sua casa, para que você possa participar conosco deste programa que aborda esse tema tão especial. Estamos com um convidado também muito querido, escravo de amor da Virgem Maria, consagrado a Nossa Senhora, o padre José Lenilson de Moraes. O padre José Lenilson, que é administrador da paróquia Nossa Senhora do Ó, em Nísia Floresta, que vem para cá falar conosco, falar para você sobre esta bem-aventurança. Então você que está conosco, participando destes programas do Consagra-te TV, nós íamos falando das bem-aventuranças. Então aqueles que vivem as bem-aventuranças, aqueles que são pobres de espírito, os mansos, os puros, fatalmente eles serão perseguidos e caluniados. Seguir Jesus é motivo de contradição. Então o padre José Lenilson, qual o significado destas bem-aventuranças no tempo dos apóstolos e nesses dias de hoje? Queridos telespectadores, caríssimos César e Mara, fundadores da comunidade Discípulos da Mãe de Deus, é um prazer imenso estar aqui para participar deste programa tão especial, Consagra-te TV. As bem-aventuranças, de fato, são para todos os cristãos o caminho da felicidade. Muito embora um caminho que sempre é acompanhado de uma provação. Nós diríamos que uma tradução ideal para bem-aventurança, na verdade, é uma boa aventura. Uma aventura que nos encanta, uma aventura que nos chama, uma aventura que tem, como toda ela, seus desafios, mas uma aventura que nos leva a encontrar a verdadeira felicidade, que é seguir nosso Senhor Jesus Cristo como seus discípulos e seus missionários. Então, São Luís Maria Grião de Montfort, ele coloca no seu tratado da verdadeira devoção sobre as virtudes da Virgem Maria. As virtudes da Virgem Maria, que são 10, que você que é consagrado pode aí lembrar: a profunda humildade, a fé viva, a obediência cega, a contínua oração, a mortificação universal, a pureza divina, a caridade ardente, a paciência heróica, a doçura angélica, a sabedoria divina. Essas 10 virtudes da Virgem Maria que nos remetem ao Evangelho, a vivermos intensamente o Evangelho. Então, Padre José Lenilson fala que seremos perseguidos. Quais as perseguições que os cristãos sofrem hoje por causa do Evangelho? Muito bem, a Virgem Maria de fato é um modelo perfeito do cristão. Se quisermos olhar para a primeira bem-aventurada do Novo Testamento, é de fato a Virgem Maria, Mãe de Jesus, que em tudo, do anúncio do anjo ao pé da cruz, manteve-se fiel, manteve-se bem-aventurada até o último instante. As perseguições dos cristãos são a prova do seu amor para com Cristo, a resistência às perseguições e ao mesmo tempo da veracidade de suas pregações. Desde o início o cristianismo foi sempre perseguido, mas hoje em dia, que perseguições nós poderíamos citar, que perseguições nós vemos no mundo e em nosso país? Nós, de fato, talvez no Brasil pensemos que não há tanta perseguição, porque a perseguição é de certo modo sutil, mas se formos verificar, quem acompanha os sites católicos de notícia, diariamente morrem em países da África, em países da Ásia, morrem cristãos, não só sacerdotes, mas religiosos, leigos consagrados, morrem por causa do Evangelho de Jesus, morrem porque anunciam a palavra de Deus, morrem porque anunciam
anunciam o Cristo Jesus, e então continuam assim as perseguições e as mortes dos cristãos. No Brasil, a perseguição é um pouco mais sutil. A perseguição vem, por vezes, através de aprovação de leis, por vezes, através de atitudes contrárias à vida, com a busca da retirada dos símbolos religiosos das repartições públicas. Este e outros são modos de perseguir os cristãos. Também a deturpação de notícias é um modo de perseguir os cristãos, de modo especial a Igreja Católica. E existe aquela perseguição do dia a dia, que talvez seja essa que você e que nós sentimos quando um cristão se decide a seguir, de fato, o Evangelho, se decide a viver as virtudes cristãs, se decide a imitar com amor a Virgem Maria na sua humildade, na sua pureza, na sua dedicação, na sua fé viva. E aí a gente começa a receber as críticas, algumas vezes até por parte de pessoas próximas, de familiares, mas o cristão sabe que se não houver essa perseguição, a gente pode se questionar se estamos anunciando verdadeiramente o Evangelho ou estamos apenas fazendo algo para agradar as pessoas, fazendo assim um Evangelho, digamos, medíocre, um Evangelho no meio onde não se toma posição. Nós sentimos e sentiremos a perseguição aos cristãos quando tomamos posições. Recentemente tivemos a aprovação do Supremo Tribunal Federal do aborto das crianças que não desenvolvem plenamente ou desenvolvem em parte ou não desenvolvem o cérebro, chamado anencéfalas, mas a igreja, os cristãos católicos, também alguns cristãos evangélicos se posicionaram por uma questão de fé, mas antes de tudo por uma questão antropológica. Nós somos seres humanos desde o instante que fomos gerados e ninguém tem o direito de retirar ou de massacrar ou de privilegiar um ser humano em vez do outro. Todos são seres humanos, todos têm direito à vida, protegido pela Constituição. E a palavra de Deus nos afirma, através da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele próprio é a palavra, e eu vim para que todos tenham vida, todos e a tenham em abundância. Então que nós possamos compreender que a perseguição pode vir através da morte direta, a perseguição pode vir através da calúnia, a perseguição pode vir através do desprezo, da mangação, como no popular nós conhecemos, mas o cristão encontrará a paz depois da perseguição, se estiver, de fato, sendo perseguido por causa de Jesus, que é diferente quando se é perseguido por culpa própria. Pois é, Padre Lenilson, quando o senhor coloca esse ponto, nós, quando tomamos posicionamentos em nome de Jesus, somos perseguidos. Então você, consagrado à Virgem Maria, que foi a favor da aprovação da lei do aborto, você, cristão católico, que foi a favor, responderás por isso. Uma mentira, de tanto ser dita, ela passa a ser uma verdade. E muitos estão achando que os anencéfalos não têm vida e que as mulheres são carregadoras, são caixões que levam fetos mortos em seu ventre. Que pena que eles pensam assim. Com certeza não será essa a herança que Deus permite para aqueles que o seguirem de verdade. Então que nós possamos ter testemunho de vida. Quantas pessoas são criticadas porque são piedosas e melancólicas, são pessoas mais dóceis que não batem as grandes metas das empresas e porque se dizem cristãos católicos e usam o sinal, muitas vezes são despedidas, perdem a concorrência, perdem seus empregos, porque não pisam nos outros, porque não passam por cima dos outros para adquirirem suas metas. Então essa perseguição vem de cada dia, desde o aborto ao controle de natalidade, ao direito de ir e vir. Nós cristãos católicos, sempre que nos posicionamos, somos criticados. Mas não tenha medo, a Virgem Maria está com você. Jesus está com você. Então você que é consagrado, seja um testemunho vivo da presença de Jesus, sendo a favor da vida e contra o aborto em todas as circunstâncias, independente daquele que venha lhe afrontar. Jesus está com você. Mas, dando sequência ao nosso programa, o livro Imitação de Cristo, Thomas de Kempis, autor deste livro, nos coloca algo bem interessante,
que é bom que vá por algumas vezes nós passemos por tribulações, que nós passemos por aflições, que muitas vezes nos persigam e nos caluniem, porque frequentemente são nestes momentos que fazem o homem refletir. E refletir que não deve pôr as esperanças em ninguém, nem em coisa alguma. Nossas esperanças estão no Senhor. Então é neste momento que somos tribulados, somos contrariados e perseguidos, que o homem reflete e busca a humildade. E nessa busca de humildade, o homem geme, o homem chora e sente a presença de Deus, a necessidade dessa presença de Deus. E isso é muito maravilhoso, porque Jesus promete: você que está triste, você que é perseguido, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande será a sua recompensa nos céus. E que isso já aconteceram com os profetas. Então, Padre José Lenilson, esta última pergunta deste bloco: que mensagem essa bem-aventurança deixa para nós nesses dias? Muito bem, César e queridos telespectadores. A gente, diante desta bem-aventurança, tem duas mensagens muito claras. A primeira: a gente nunca deve se alegrar se a nossa perseguição vier por nossa própria culpa, como eu dizia na última pergunta. Se nós erramos, devemos sim responder e enfrentar e aceitar a punição e tudo aquilo que vier por nossos erros, com humildade. Mas se nós, em nossa consciência, somos perseguidos por causa do nome de Jesus, que a bem-aventurança é bem claro: por causa de mim, diz o Senhor, devemos buscar serenar nossa alma e encontrar a paz, sabendo que o ouro, para ser constatado que é ouro verdadeiro, precisa ser provado no fogo. As nossas atitudes, a nossa oração, o nosso fervor, isso tudo só é realmente testificado que é verdadeiro se nós, na hora da aprovação, não abandonamos e continuamos firmes em nossa caminhada cristã. Esta é a mensagem, creio, principal. A alegria de estarmos, em algum momento de nossa vida, que quem é cristão terá o seu momento, sendo perseguidos por causa do Evangelho. E a tristeza, se não for por causa dele. Pois é, então você exultai-vos, alegrai-vos, pois bem-aventurados sereis quando vos caluniarem e vos perseguirem. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, pois grande será a vossa recompensa. Então, vocês que estão conosco, este tema tão especial, essa bem-aventurança da perseguição. A Virgem Maria vai entrar neste bloco agora para que possamos discutir um pouco sobre ela. Na palavra de Deus, no livro do Gênesis, diz: porém ódio entre ti e a mulher, entre a descendência dela e a descendência da serpente. E você? Só existem duas descendências. Você é da descendência da mulher? Ou você é da descendência da serpente? Com certeza você é da descendência da Virgem Maria. E ela, que é a mulher que foi caluniada, perseguida, sem nada ter feito de mal. A Virgem Maria foi aquela que só fez a vontade de Deus. E mesmo assim não foi compreendida. E não é compreendida até hoje. Mas Mara, então você, o que é que você pode me dizer? A Virgem Maria foi caluniada por estar com Cristo, por estar em Cristo. Ela teve a sua recompensa? Muitas recompensas. E a grande recompensa da Virgem Maria é estar no céu, mas estar buscando todos os seus também para encaminhar a esse Cristo que é o nosso Salvador. Veja só, a verdade sempre nos libertará. A verdade sempre nos libertará. Isso você tem que ter bem claro na sua vida. Agora, eu não sei os teus erros, eu sei dos meus. E um dos grandes erros que toda a humanidade comete é não acolher as verdades de fé que nossa igreja nos aponta. Quando nós negamos aquilo que são os dogmas, esse é um erro crucial na nossa vida que vai determinar a nossa sentença, com certeza. E a Virgem Maria, ela foi caluniada, mas você talvez precise entender mais o que é uma calúnia.
Veja só, a calúnia é uma crítica, é um crime que se faz contra a honra. Quando você escuta assim, fulano foi caluniado, ou seja, estão falando algo contra a honra daquela pessoa, tá certo? Mas quando você também escuta alguém foi caluniado, você já sabe que aquilo que estão dizendo daquela pessoa é uma mentira. Porque calúnia, essencialmente, vai ser um argumento que é usado de uma forma falsa. Então, a Virgem Maria foi caluniada? Foi. Mas foi caluniada por quê? Porque o que diziam dela não era verdade, entende isso? Então, as calúnias que foram feitas à Virgem Maria estão relacionadas ao dogma. Quantas pessoas dizem que a Virgem Maria não foi virgem, não é virgem, não foi antes, durante e depois do parto? Isso é uma calúnia? É. Por quê? Porque é um levantar falso que se faz contra ela. Quando você coloca só uma questão, ela é uma pecadora igual às outras, você está causando uma injúria. E quando você quer argumentar os seus erros em cima de outros erros, aumentando essa mentira, você está difamando. Então, o que a gente encontra hoje, mesmo Nossa Senhora sendo mãe de Deus, é uma mulher que as pessoas buscam colocar a reputação dela lá embaixo. Meus amores, Nossa Senhora tem todas as virtudes, nenhum defeito. Então, quando você calunia a Virgem Maria, você está sendo injusto, injusto com o próprio Deus. Porque se você tem filhos ou não, eu não sei, mas com certeza você é filho de alguém. E você gostaria de ver a sua mãe ou o seu pai ser caluniado, levantarem o falso contra eles? Então eu te pergunto, o que é que Jesus sente quando vê a sua própria mãe sendo caluniada? Com certeza, Cristo é aquele que é Deus também e que um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Como é que o próprio Cristo não gostaria que a mãe dele fosse honrada? Você compreende isso? A honra nós damos à Virgem Maria e com isso nós agradamos a nosso Senhor. Mas ao inverso, quando eu difamo a Virgem Maria, eu estou desagradando ao Salvador, aquele que fez tudo por ti. Nossa Senhora, ela é digna de honra. Meu amor, não ignore o papel da Santíssima Virgem. Não ignore a missão que essa mulher tem. Ela não é uma mulher qualquer. Não ridicularize Nossa Senhora. Não coloque a Virgem Maria misturada ao ridículo. Tá certo? Se você tem amor por Nossa Senhora, se você tem amor por Jesus, saiba que ofender as prerrogativas de Nossa Senhora é um grande mal que você contrai contra você mesma. As pessoas estão denegrindo a imagem de Nossa Senhora. Se eu digo que Jesus é o meu Salvador, eu tenho que acreditar que ele é filho da bênção. Se eu digo que a Virgem Maria é uma mulher qualquer, que não é imaculada, então eu estou tirando o crédito do Senhor Jesus ter nascido num ambiente puro. Então nós temos que ver que as ofensas que são feitas à Virgem Maria, ela está em total unidade com o Senhor. Então quando eu ofendo a Virgem Maria, eu estou ofendendo sim ao meu Salvador, ao meu Criador, àquele que dá a vida por mim. Então, qualquer calúnia que é feita a respeito da Virgem Maria é uma invenção, é uma mentira. Não é? E a mentira, ela vai existir justamente por conta de quem? Do grande mentiroso que é Satanás. Ele é um covarde. Ele, querendo ofender a Deus, querendo ofender a reputação de Deus, leva os próprios discípulos de Cristo a ofender a dignidade da Virgem Maria. Quando ele ataca a Virgem Maria, ele de fato está cumprindo aquilo que está na Bíblia, porém ódio entre ti e a mulher. Sim, mas os descendentes de Cristo têm que identificar que quando agridem a mulher, estão trabalhando a favor do reino de Satanás. Então você tem que estar muito atento como é que tem sido o seu comportamento, como é que você tem se colocado. Muitas pessoas, muitos falsos profetas estão surgindo aí, dizendo Senhor, Senhor, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, estão cumprindo a vontade de Deus. Tá certo? Então, amar a Virgem Maria, honrar os seus títulos, se colocar como filho da Virgem Maria, é fazer a vontade de Deus. Então, que a gente possa estar atento a esse comportamento. Pois é, então contra esta calúnia tem o Evangelho de Lucas dizendo: e todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Não tenham medo, que a Virgem Maria sempre será bendita e bem-aventurada. Mas então, Mara, dando sequência, Elias foi aquele que no Monte Carmelo
prefigurava a mãe de Deus numa nuvenzinha. Ele que naquela nuvem esperava chuva e esperava graças. Então, quem foi Elias? Ele foi levado aos céus e por quê? Elias, um grande profeta, e um profeta que vivenciou um tempo de crise, um tempo de murmuração, um tempo de pesar, mas diferente de todos, ele pegou uma época que houve, que a igreja, a história, as Sagradas Escrituras vai dizer que ele vivenciou no tempo a pior de todas as mulheres do rei, porque justamente Jezabel era a pior mulher, era a mulher mais malvada. Foi uma rainha que perseguiu todos os profetas. Ela simplesmente mandou exterminar, matar todos os profetas. Agora imagina você vivenciar um tempo desse. Mas também é verdade, justamente Elias, ele vai ser como essa imagem que tem aqui, ele vai ser levado ao céu numa carruagem de fogo. Por quê? Porque em recompensa. Sabe, Elias teve que passar por diversas provações. Elias foi um homem de milagres, sim. Aquele milagre da farinha que não se acabava, do azeite. Elias ressuscitou uma criança. Elias foi colocado para ele a incumbência de avisar ao rei que ele iria morrer, e ele fez. Ele foi levado a dizer que essa Jezabel seria dada para os cães, e ele fez. Você seria ou teria coragem de ser um profeta com tamanha ousadia e dizer aquilo que era dito para que você fizesse e realizasse? Elias fez. Elias foi um homem temente a Deus. Ele acreditava na providência. Sim, a providência da viúva, sim, a providência dos anjos, mas em tudo Elias via a providência de Deus. E havia uma intimidade muito grande com o Senhor. Por mais que ele tivesse medo, Elias desejou a sua própria morte. Por quê? Porque teve medo, mas depois ele foi sacudido pelo anjo e levantou-se com firmeza. Sabe, nós temos também em nossa comunidade um carisma carmelitano. Na nossa comunidade nós distribuímos em cada missa o Santo Escapulário, que é uma promessa que Nossa Senhora vai fazer aos carmelitanos, que é o quê? Que levará para o céu, que tirará do purgatório depois de um período que no próximo sábado irá aos céus. Então, ir aos céus é um chamado que Deus tem especial para aqueles que são a Ele fiéis. Seja fiel e que possamos, como Elias, não é, como todos aqueles, ser chamados ao reino de Deus. Então, que bom que você continua conosco, né? Então, o profeta Elias, aquele que foi arrebatado numa carruagem de fogo. Então, que você tenha essa graça de ser arrebatado com todo o fogo ao céu, por ter sido um verdadeiro profeta. E nesse momento, vamos rezar um pouco. Então, que o produtor possa colocar o nosso fundo musical, para que nesse momento a gente possa fazer a oração à Virgem Maria, essa oração de louvor, clamando a ela para que possamos viver a plenitude dessa bem-aventurança. Então vocês, em unidade com Mara, possam meditar sobre essa oração. Vai clamando o seu Deus, vai dizendo: Senhor Jesus, eu vos amo e vos adoro, e agradeço por ter nos dado sua Santíssima Mãe. Vai dizendo a esse Senhor que você ama a mãe dele porque também é a tua mãe. Mas ao mesmo tempo, mesmo confessando esse amor, vai pedindo perdão ao Senhor por todas as vezes que você não honrou a mãe do seu Senhor. Vai pedindo misericórdia pelas vezes que você ouviu alguém falar mal da sua Santa Igreja e que você não a defendeu. Vai pedindo perdão ao Senhor pelas vezes que você ignorou os ensinamentos da igreja, que você sabia o que era o certo e que você fez errado. Vai dizendo ao seu Senhor das grandes graças e maravilhas que é estar nessa igreja, mas vai pedindo a Deus a graça de sempre, sempre, sempre mais cumprir com os mandamentos, ser fiéis aos ensinamentos da Santa Igreja, e que mesmo durante as tribulações, as perseguições que você possa vir a passar, você esteja erguido e sustentado pelo Espírito Santo,
o santificador, e que pede ao Senhor que retire do teu coração a covardia e que você possa, se preciso for, dar o teu sangue, ser mártir em defesa da tua fé, em defesa da tua igreja. Então que o Padre José Lenilson, também desse clima de oração, possa fazer suas considerações finais, ele possa nos exortar com mais alguma coisa que não tenha sido dita ainda neste programa. Simplesmente dizer que a sociedade busca os títulos, busca a carreira, mas para o cristão o que importa mesmo não é ser apenas bem-sucedido, é ser bem-aventurado, que busquemos então as bem-aventuranças. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E vocês que nos assistem, um beijinho para todos, hein? Consagra-te!